Sejam muito bem-vindos aqui, amados, à aula da Convenção sobre os Direitos da Criança, né? Na verdade, essa é uma aula bastante simples. Tá aí um resumo, né, uma ideia do que a Convenção vem dizer para você, tá em material em PDF, mas ela nada mais, nada menos aplica a Declaração Universal dos Direitos Humanos à pessoa da criança. Então ela termina especificando aqueles detalhes da declaração a criança em si, né? A criança em si. A partir daí você tem algumas argumentações já bastante batidas em todas as legislações que nós já estudamos, tá? Dentre elas é que toda criança tem direito à vida, né? Tem direito à vida. Esse direito à vida na América, ela é desde a concepção, né? Conforme o Tratado Internacional da Costa Rica, né? Nós vamos ter aí, desde a concepção, lá está escrito essa demanda, né? Então, direito à vida. E aí que essa vida seja uma vida plena, bastante simples, né? Sem discriminação, que tenha ali o respeito às opiniões, às crenças, dos pais dessas crianças, dos seus familiares, de uma forma bastante simples. Que nessa vida tenha essa criança acesso à nutrição, vestuário, habitação, entre outras coisas mais, né? E aí, óbvio, e um ponto importante, para que essa criança tenha sua vida digna, é necessário garantir uma perspectiva da ação civil. Traduzindo, é necessário ter a perspectiva de assegurar o pagamento da pensão alimentícia por seus pais quando houver essa necessidade, né? Então, os pais precisam pagar ali a pensão alimentícia das crianças, né? Das crianças, beleza? Entenda esses pais aqui no plural, então engloba pais e mães, né? Sendo que é aquele que é responsável por garantir ali os alimentos, garantir os alimentos dessa criança. Por conta disso, você tem a ideia da obrigatoriedade deste pagamento, né? Depois, ele vai falar do direito à identidade e ao convívio familiar, né? É um título bastante interessante, que basicamente o que nós estamos falando aqui é sobre dois princípios básicos da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? O primeiro princípio básico é a ideia voltada para que a criança esteja vinculada à sua família, né? A família, são os pais que têm responsabilidade sobre as crianças, né? E o segundo ponto, o segundo elemento primordial, é a ideia, né, da criança conduzir e gerar a sua própria forma de ser, né? A criança ter uma liberdade na sua forma de ver o mundo, né? Daí a ideia da identidade dessa criança, né? A criança, ela tem o direito de ter uma identidade própria, né? De gerar ali uma identidade própria, ela ao mesmo tempo a ideia do convívio familiar em relação a isso. Beleza, né? Beleza. Tranquilo. Aí aqui no último parágrafo, em relação a essa ideia, fala que aquelas crianças que foram privadas temporariamente ou permanentemente da sua família, o direito delas devem ser respeitados, mesmo elas estando temporariamente ou de forma permanente afastado de suas famílias. Que direitos, Kennedy? Direitos em relação à sua origem étnica, religiosa, cultural, linguística, né, entre outros aí. Perfeito? Traduzindo, uma criança ela ficou privada temporariamente de sua família, o Estado interviu nisso, né? E aí ela vai ali para um serviço de assistência social. Aí naquele serviço de assistência social alguém tenta colocar na mente dessa criança uma determinada prática religiosa que não é aquela que ela tinha no âmbito da sua família. É óbvio que isso é uma irresponsabilidade, por isso que aqui deixa claro que essa ação seria proibida, né? Então, a Declaração Universal, aqui voltada para as crianças, reforça esse direito a essa liberdade de autonomia religiosa, cultural, linguística das respectivas crianças. Direito à liberdade de expressão e associação,
né? Simples. Direito à liberdade de expressão é de se expressar da forma que bem entender, desde que respeite, obviamente, as outras pessoas. Traduzindo, né? Não poderia entrar ali, no caso da criança, não seria bem um crime, mas um ato infracional, se já for um adolescente, né? Por exemplo, em calúnia, difamação, injúria. Tirando isso, a livre expressão está liberada, né? Porque ele tem esse direito. E, inclusive, de associação, ou seja, de se associar pacificamente, né? a instituições à sua volta, né? A instituições ao seu caminho, né? Ao seu caminho, aquilo que ele quer fazer parte. Por exemplo, né? Ele vai dizer assim, as crianças têm direito de associarem livremente e realizar reuniões pacíficas. Eu posso dar um exemplo simples aqui. Grêmio estudantil. Nenhuma criança é obrigada a fazer parte do Grêmio, né? Mas caso faça, é porque ele tem direito de fazer parte daquela associação e realizar reuniões pacíficas em relação àquele ato, né? Um outro ponto extremamente importante, que aqui ele vai nos dizer, é o direito à informação. Né? Direito à informação, tanto de receber as informações, quanto de passar essas informações. Toda criança tem direito à informação e isso a ela não pode ser negado. Seja essa informação oferecida de diversas formas, né? Tanto de fontes nacionais, quanto de fontes internacionais. Tá? Essas informações, elas também para todos os âmbitos da realidade humana, tanto que ele vai colocar essa realidade humana no seu campo espiritual, no seu campo moral, no campo da saúde física, mental, né? E aí ele pode receber informações em todos esses aspectos de diversas culturas ali, voltada para essa demanda, né, do direito de conhecer. Porque para que ele tenha liberdade, realmente ele tem que conhecer o máximo de informações propriamente dito, né? Isso é extremamente importante, tá? Extremamente importante essa ideia, né? Esse processo ali. E aí tem um detalhe que eu acho muito interessante, que vai estar na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, por conta da determinação aqui citada, que é que aquelas crianças que têm uma determinada linguagem própria, uma determinada etnia própria, elas têm que ter materiais adequados para passar essas informações para ela, conforme a sua própria cultura e conforme a sua própria língua, né? Ou seja, mais especificamente no Brasil, a gente pode citar aí as comunidades indígenas. De uma forma bastante simples para você entender, nós estamos falando o seguinte, que documentos, informações que chegam nas comunidades indígenas devem estar pelo menos naquela língua que aquela comunidade indígena fala, né? Isso no âmbito geral e no âmbito da educação também isso será realizado, ou seja, materiais didáticos oferecidos à comunidade indígena têm que estar adequado àquela comunidade indígena em si. Perfeito? E isso é muito importante dentro de um processo educacional partindo da cultura daquela comunidade. Tranquilo? Direito à educação, bem tranquilo, não vou entrar muito nesses detalhes, eu só quero que você entenda o seguinte. Conforme toda legislação internacional e nacional, o direito da educação é um direito dos pais, ou seja, os pais têm a prerrogativa do direito sobre a educação dos seus filhos. Repito, são os pais que têm a prerrogativa do direito da educação dos seus filhos. O Estado, ele tem como função oferecer o que nós podemos chamar de educação formal. De uma forma mais simples, oferecer o ensino, principalmente de conteúdo, de disciplinas, aonde que os pais não teriam, pelo menos a maioria deles, condições de oferecê-la, como português, matemática, física, química, entre outras, né? Dentro desse processo, a educação parte, antes de qualquer coisa, do direito dos pais. Do direito dos pais. São os pais que estabelecem isso. E aí o Estado, ele oferece o que nós chamamos de educação formal. Educação formal, Kennedy, resumidamente, a educação brasileira se divide em 2 níveis, né? O primeiro nível é o que nós chamamos de educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E o segundo nível é a educação superior, perfeito? Então, o Estado ele deve tornar
possível que essas crianças tenham acesso aos níveis educacionais, primordialmente o primeiro nível, ensino fundamental e ensino médio, ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. É exatamente por isso que ele fala que o Estado vai estimular o desenvolvimento do ensino secundário e profissionalizante para essas pessoas. Exatamente porque é onde inicia todo o processo educacional de uma nação. E a Declaração Universal aqui voltada para as crianças vê também nessa forma um estímulo adequado para o fim de desenvolvimento dessas crianças. Devem acabar com o analfabetismo, beleza, né? E no âmbito da educação, esse analfabetismo seja funcional, né? Ou analfabetismo de fato, né? Então tem que sempre acabar com esse processo aí, né? Tem que respeitar a cultura própria das crianças, o idioma, né? Para oferecer essa educação, tudo bonitinho ali. Oferecer de forma com igualdade de sexo, amizade entre todos os povos, grupos étnicos, né? Esse processo que nós já conhecemos. Beleza. Direito à honra e à privacidade. Agorinha, eu citei, quando eu estava falando sobre a livre expressão da criança, que ela pode se expressar de qualquer forma, né? Eu disse que basicamente uma pessoa, uma criança, um adulto, pode se expressar de qualquer forma, desde que não venha interferir num código penal com uma ação criminosa. No caso do adolescente, seria um ato infracional, um adulto, uma ação criminosa, vinculada ao que nós chamamos de crimes de honra, né? Calúnia, difamação e injúria, né? Então a sua liberdade vai até aonde vai a liberdade do outro. Simples assim. Não pode gerar uma calúnia contra um terceiro, né? Por quê? Porque a própria criança, eu e você, qualquer ser humano, tem direito à honra e à privacidade, né? Então a minha honra é minha honra, perfeito? Então um ato voltado para destruir a minha honra, né, é um crime. Uma criança também tem uma honra. Daí a ideia de respeitar e resguardar a honra daquela criança, né? A honra daquela criança, beleza? A honra e reputação daquela criança deve ser preservadas. E olha como que isso é importante. Eu vou até ler com vocês. Nenhuma criança poderá sofrer interferências arbitrárias ou ilegais em sua vida particular, sua família, seu domicílio ou correspondência, nem atentados ilegais à sua honra e reputação, e terá direito à proteção da lei contra essa interferência ou atentado. Como assim? Eu vou ser bem simplista. Pega um adolescente que cometeu um ato infracional, e esse ato infracional foi de matar 7. A polícia pegou esse menino, né? Começaram a filmar. Descobre que esse menino é um adolescente, ele ainda não está na fase adulta, então não cometeu um crime, mas sim um ato infracional, né? A lei brasileira diz, a imagem dele não pode ser passada para a sociedade. A imagem dele não pode ser passada para a sociedade. Por quê? Porque precisamos respeitar a honra e a reputação daquela adolescente. Porque a lei determina isso em nosso país. Eu não me interessa se você concorda ou discorda com o que a lei diz. É o que a lei diz. E se a lei diz isso, é óbvio que ela deve ser respeitada, né? Um país ele passa a não ter uma real função quando as leis elas são desrespeitadas. A lei tem que ser respeitada. Não gosta? Não gosto, então busque lá o Congresso Nacional para que essa lei mude. Mas até lá é necessário respeitar o que se encontra no processo de lei. Porque, Kennedy, mas aquele adolescente matou 7. Ele tem honra? Olha bem que ele tem honra. Por quê? Porque quando ele se tornar adulto, aquela ação ainda quanto menor, ela não tem mais validade jurídica. Né? E é exatamente por isso que é necessário gerar ali a guarda sobre aquela honra e reputação daquele adolescente. Beleza? Então, honra e privacidade deve ser resguardada das crianças e adolescentes. Tanto é, e a gente fala da privacidade, né? Privacidade particular, família, domicílio, correspondência. Só para você ter ideia, um adolescente que está em uma medida socioeducativa, né, internado em uma medida socioeducativa por algum ato infracional que tenha cometido, né, a correspondência que ele emite, que ele recebe, ela não pode ser vistoriada.
No Brasil, ela não pode ser vistoriada. No Brasil, ainda é permitido a vistoria para correspondência de adultos presos. Adultos presos, que estão aí nos presídios, né? Se o diretor do presídio, a lei brasileira diz isso, se o diretor do presídio permitir o acesso àquela correspondência, ela pode ser vistoriada e lida. Né? Agora, um adolescente que está em medida socioeducativa não pode. Não pode, não pode. Por quê? Porque é para garantir o seu direito a sua... qual é a palavra? Sua privacidade, né? Para garantir o direito à sua privacidade, né? Também não me interessa se você concorda, né? Eu mesmo não concordo com isso. Porém, é o que a lei diz, então ela deve ser respeitada, né? Ela deve ser respeitada. Direito ao refúgio. Amados, é a lei internacional de refugiado. Toda vez que alguém está correndo algum tipo de risco, algum tipo de perseguição em um outro país, pode solicitar abrigo no Brasil. Né? E aí o Brasil, entendendo que realmente tem aquele caso de insegurança para aquela pessoa, o Brasil pode dar refúgio para essa pessoa. Né? E aí, óbvio, né? Isso acontece com todos, adultos e crianças, em nosso país e em vários outros países. Lembre-se que essa declaração ela é universal, ou seja, ela se aplica a diversos países, né, espalhados pelo planeta Terra. Dentro desse elemento, dentro desse processo, nós temos aí algumas características, né, aonde que aqui é óbvio que ele vai estar focado na criança. Né? A criança pode obter condições de refugiado, né, em nosso país ou qualquer país que tenha assinado aqui a convenção. Né? Quando ela recebe isso, né, é necessário também oferecer, caso seja possível, essa condição de refugiado a seus pais e a outros membros da família que também aqui a cheguem. Então, importante esse processo. Então, o refúgio se aplica nessa demanda, né? Se aplica nessa demanda. Direito de portadores de deficiência e cuidados especiais, bastante tranquilo também. Uma pessoa com deficiência, seja ela adulta ou criança, tem direitos ali de serem tratadas como tal. Isso significa, basicamente, garantir a dignidade dela, eliminar barreiras de acesso, gerar processos para que ela seja enquadrada no meio da sociedade, né? E isso é muito importante. Então, bastante simples. Essa ideia voltada. Óbvio que aqui a gente está falando de crianças, né? Então, as crianças, os adolescentes, no decorrer do seu desenvolvimento educacional, que elas tenham atendimento educacional adequado na rede regular de ensino, que haja processo de habilitação e reabilitação para ela, tentativa de colocar no mercado de trabalho, lazer, entre outras atividades que ela terá direito como qualquer outra pessoa. Direito à saúde, também muito importante e também bastante claro, porque o senso comum nos faz saber o que aqui está. Basicamente, no direito à saúde, ele vai estar falando sobre o desenvolvimento dessa criança em nosso país. E em nosso país, nos últimos anos, houve sim, né, o que aqui é solicitado, que é reduzir a mortalidade infantil. Nos últimos anos, nós tivemos uma grande redução da mortalidade infantil aí nos últimos 30 anos, né? Uma grande redução da mortalidade infantil, isso é muito importante. Mas além da mortalidade infantil, é óbvio que a gente passa a combater outros problemas que também nos últimos anos nós combatemos fortemente e crescemos muito fortemente nisso, como, por exemplo, o combate a doenças, a desnutrição dessas crianças, né, que gere ali água potável para as crianças, né? Na década de 90, por exemplo, nós tivemos uma epidemia de cólera, né, exatamente um dos motivos pela falta de água potável, né, entre outras. Ou seja, há uma necessidade de gerar meios para que esse direito à saúde seja de fato e não só um direito de direito, né? Ou seja, está escrito, mas que aconteça de fato, para que todas as crianças tenham direito a essa demanda. Né? Bem tranquilo. Né? E aí aqui, deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu... só um detalhe que não está bem aqui. Pelo menos não está expresso. Tá. Aqui está falando basicamente sobre a questão dos exames que as crianças
tem, né, quando estão internadas em hospitais e outras coisas, mas eu quero que você lembre de uma informação, que é o seguinte, que em nosso país, isso é típico do Brasil, não se aplica ao mundo, né, porque essa declaração ela é internacional, não se aplica somente ao Brasil. Mas se tratando do Brasil, eu quero que você lembre-se do seguinte, crianças, idosos e pessoas com deficiência, elas, em caso de estarem internadas, elas têm direito a um acompanhante pelo Sistema Único de Saúde. Então, o Sistema Único de Saúde tem alguém internado, tem direito a um acompanhante. São idosos, pessoas com deficiência e crianças, tá? E crianças. Só por desencargo de consciência do professor, para você lembrar disso. Caso o médico não permita esse acompanhamento, ele tem que deixar o porquê por escrito. Provavelmente será por alguma questão da própria saúde, né, de segurança daquela pessoa que está internada. Ele tem que deixar isso por escrito. A criança tem direito à diversidade, né, tem direito à diversidade, está escrito aqui, né, a diversidade em todos os seus sentidos, né, minorias étnicas, religiosas, linguísticas, né, origem indígena, ter o seu próprio idioma, sua própria cultura, professar e praticar sua religião, né, é algo bem tranquilo, né, que todo mundo tenha direito à diversidade. Diversidade, tá ótimo. Direito a lazer, criança tem que brincar, tem que ter descanso, participação da vida cultural, artística da sociedade, também bastante tranquilo. Direito à proteção, né? Direito à proteção. No direito à proteção, é importante a gente lembrar que eles acontecem de diversas formas, né? Então, primeiro a gente precisa pensar, direito à proteção em quê? Tá? Existem alguns que eu quero destacar. Em relação a possível exploração e abuso sexual, sequestro, venda ou tráfico dessas pessoas, mais especificamente nesse caso, dessas crianças, né? Então, são mecanismos que nós temos que tomar cuidados em relação a elas. Além disso, maus tratos, né? Violência física ou mental, né? Em relação a essas crianças também deve ser tomados cuidados em relação a isso. Tá? Por conta disso, nós temos alguns aspectos que são levados em considerações, né? Entre esses aspectos são esses 4 aqui. Conflitos armados, trabalho infantil, uso de drogas e prisões e penas arbitrárias, né? Primeiro, quando a gente fala em conflitos armados, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, internacionalmente falando, a gente está falando de Brasil, estamos falando de algo internacional, que menores de 15 anos de idade não participem diretamente de hostilidades. Diretamente é ir para o campo de batalha. Menores de 15 anos não participem de hostilidades, né? A regra brasileira é menores de 18, na regra brasileira, né? Mas a regra internacional aqui solicitada é que menores de 15 anos não participe, né? Não participe. Caso recrute pessoas que tenham completado 15 anos, mas que tenham menos de 18, deverão procurar dar prioridade aos de mais idade, né? Então ele fala, olha, recrutou 15, 16, 18, sempre vai para o campo de batalha primeiro os mais velhos, tá? Esses menores ficam em treinamento e o mais velho vai para o campo de batalha. Então, uma informação simples, mas que pode cair na sua prova e derruba meio mundo de gente se cair, né? As pessoas não entendem isso, que internacionalmente falando, é que a proibição real para o campo de batalha, para as hostilidades, é de menores de 15 anos. Entre 15 e 18, sempre dará prioridade aos que têm mais os mais velhos, mas pode chegar até mesmo aos 15 anos, né? Até mesmo aos 15 anos. Que é péssimo, né? Um país que precisa colocar na guerra pessoas de 15 anos já perdeu a guerra há muito tempo. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Como historiador, tudo que eu já li em relação à guerra, né? Quando começa a adotar pessoas muito novas por o âmbito da guerra, a guerra já está perdida. Né? Não tem dúvida em relação a isso. Beleza? Mas aqui é o que ele coloca para nós, para fins de prova. Trabalho infantil. Não pode ter trabalho infantil. Tanã, simples, né? Simples, simples. Agora, a gente não
pode entender esse trabalho infantil como, por exemplo, uma formação profissional. É óbvio que a criança pode ter uma formação profissional, e para que ela tenha essa formação profissional, ela vai ter algumas atividades que podem ser caracterizadas como trabalho, né? Aqui no Brasil, nós podemos chamar como menor aprendiz, por exemplo, jovem aprendiz, por exemplo. Tá? O jovem aprendiz nesse caso. Agora, em nenhum caso um jovem aprendiz pode entrar no processo de trabalhar em situações onde que seja nocivo para a sua saúde, que venha interferir na sua educação, perfeito? Que possa prejudicar seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social. Uso de drogas. É proibido usar drogas. Coisas difíceis, né? E os estados têm que adotar medidas para proteger crianças contra o uso de drogas e substâncias psicoativas. Simples assim. Inclusive, combatendo ali o tráfico ilícito dessas substâncias, né? E aí, nós temos as prisões penais arbitrárias, né? Para a gente encerrar. Sendo que a gente fala em prisões penais arbitrárias, entenda esse termo prisão como algo internacional, né? Mas basicamente o que nós estamos falando são aí voltados para as medidas socioeducativas em nosso país, né? Porque um adolescente que é preso é tecnicamente arbitrário, né? Já é arbitrário. Um adolescente não pode ser preso, né? O máximo é apreendido, conforme as regras brasileiras, né? Agora, um adolescente que foi apreendido, é óbvio que ele tem que ter o direito a seu favor. Como assim, Kennedy? Amados, o direito, o processo deve acontecer. No caso dos menores em nosso país, o processo é mais rápido, porque vai para a vara da infância e juventude, tem lá um trabalho em 45 dias, e aí o juiz já toma decisão, e aí isso vai para a medida socioeducativa. Se não vai, essa medida socioeducativa tem um início, mas não tem um fim, sendo que no máximo ela pode ficar por 3 anos, né? Então, há uma regra específica no Brasil. Basicamente, o que ele está falando aqui internacionalmente eu não posso oferecer a qualquer adolescente que esteja apreendido, no caso do Brasil, né, tratamentos ou penas cruéis, desumanas, degradantes. Da mesma forma, não pode ser oferecidos a adultos. Se você pega lá a Declaração Internacional do Direito das Pessoas Presas, você vai ver que exatamente isso também está lá. Nenhum adulto preso pode ter tratamento ou pena cruel, desumano, degradante, né? Não pode. Se um adulto não pode, vai poder um menor? Né? É óbvio que não pode. Então, ele coloca essas ideias voltadas aqui, né? Inclusive, ele diz que esses menores de 18 anos não sejam condenados à pena de morte ou à prisão perpétua, né? Lembrando que a gente está falando de um campo internacional. Alguns países se tem pena de morte, se tem prisão perpétua, né? Então, ele está pedindo, olha, nesses países que a tem, que se for menor, não ofereça a eles, né? Não ofereça a eles. A criança não pode ser privada de sua liberdade de forma ilegal, é óbvio, tem que ter um processo, né? A legalidade dos fatos tem que passar por essa demanda, né? Bem tranquilo. Tá, aí ele vai falar das garantias, para eu encerrar aqui, né? Vai falar das garantias que a criança tem que ter no âmbito jurídico, como qualquer um, ou seja, ser considerado inocente enquanto não for comprovado sua culpabilidade, ser informado sem demora e diretamente por intermédio de seus pais ou representantes legais das acusações que pesam contra ele, dispor de assistência jurídica, ter a causa decidida sem demora, no Brasil 45 dias. Tá? Ter a causa decidida sem demora. No Brasil, 45 dias para menores. Independentemente e imparcial. Que o julgamento seja independente e imparcial. Kennedy, Como? Você tem um juiz, você tem um Ministério Público, você tem a defesa. São instituições distintas. Então, e quem encaminhou o processo no primeiro momento foi o Poder Executivo através da polícia. Então, há sim uma garantia de defesa, sem contar com as ideias de recursos, as questões recursais possíveis, tal. Então, isso garante independência e imparcialidade, tá? De forma bem resumida, para a gente entender.
A audiência tem que ser justa, conforme a lei, com assistência jurídica. Não ser obrigado a testemunhar, declarar a sua culpa, nem um adolescente, nem eu, nem você. Né? Nem poder interrogar as testemunhas de acusação, e poder interrogar, né? E poder interrogar as testemunhas de acusação, bem como poder obter a participação em interrogatório de testemunha em sua defesa. Bem tranquilo também, né? Nada demais aqui do que o senso comum já nos demonstra. É isso, né? É exatamente isso que eu tenho aqui para falar sobre a Convenção dos Direitos da Criança, essa convenção internacional importantíssima, mas aplica muito o que a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz, só que agora voltada especificamente para as crianças. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.